que quando vem a crise da dívida, vou falar aqui do caso do Brasil, basicamente, quando vem a crise da dívida em 82, do México, né, que pega também o Brasil, e quando o Brasil passa a não ter condições mais de tocar o seu processo de industrialização por substituição de importações, ou seja, um processo em que o Estado planeja esse processo, foi redundante, mas eu sou cheio de redundâncias, tá? Eu sou contraditório e redundante. O Brasil passou a entrar em uma crise. A crise da dívida, depois vem o processo da estagflação, né? E a esquerda brasileira, sob o meu ponto de vista, não encontrou uma resposta adequada para aquilo. Não encontrou, é fato. Não encontrou uma resposta adequada para o enfrentamento daquela crise. E ao não encontrar uma resposta adequada para o enfrentamento daquela crise dos anos 80, tá? Ela abre espaço para que todo esse acúmulo de forças que os liberais acumularam ao longo de 30 anos, né, se transformasse em poder político real no Brasil a partir de 89 e 90 com a eleição de Collor, entendeu? E o final da União Soviética também ajuda muito nisso. Porque a União Soviética era um contraponto a esse liberalismo escancarado, né? Ou seja, era um contraponto. Esse contraponto deixou de existir. Uhum. Então eu acho que a esquerda brasileira, ela já há muito tempo, né, há muito tempo, ela sofre de um problema que é um déficit de pensamento estratégico sobre o Brasil. Né? Ou seja, a esquerda brasileira hoje, ainda em grande parte, é presa a micronarrativas. Nós esquecemos de tratar de conceitos de totalidade. O que é conceito de totalidade? Desenvolvimento, capitalismo, socialismo, projeto nacional. Ou seja, nós não falamos mais isso. A esquerda fala-se muito pouco nisso e ficamos muito presos a micronarrativas que interessam ao Bolsonaro e interessam aos liberais. E, inclusive, boa parte da esquerda se transformou em uma esquerda liberal. Ou seja, é uma esquerda a favor de causas civilizatórias, que eu não chamo de pautas identitárias, eu chamo de causas de questões civilizatórias, como a causa antirracista, a causa das mulheres, a causa da emancipação feminina, a causa LGBT. Não é questão identitária isso. Eu acho que ela é uma questão, que são questões civilizacionais, que eu trabalho com o conceito de projeto nacional civilizatório, ou seja, quando eu falo do futuro do Brasil, eu, Elias Jabbour, escrevo sobre o futuro do Brasil, eu falo da elaboração de um projeto nacional civilizatório, ou seja, um projeto nacional que incorpore dentro dele essas pautas do processo de urbanização, que eu chamo, né, que é a causa racista, a causa feminista, a causa LGBT e outra, a causa indígena, elas têm que ser parte de um projeto nacional, senão esse projeto nacional fica manco. Uhum. Até porque a questão nacional no Brasil tem cor, ou seja, no Brasil quem mais morre é negro, quem ganha menos é negro, quem ganha menos é mulher, ou seja, a questão nacional no Brasil, que é a nossa independência nacional, quando eu falo em questão nacional, ela tem cor e tem gênero, né? Então não tem como ignorar isso daí no pleno século XXI, mas só na questão nacional, ou só aqui não dá. Nós temos que dar um salto dialético nessa elaboração, que é o que eu tento fazer nas minhas teses, tá? Então a esquerda, ela perdeu o bonde nesse aspecto. Ela perdeu o bonde, ela perdeu a capacidade de debater em alto nível com a direita nesse ponto. Perdeu. Então, daí esse pessoal da direita que está aí no YouTube, eles nadam de braçada no Twitter e tal. Por quê? Porque nós nos negamos a desmascarar esse pessoal. Uhum. Nós nos negamos a fazer o debate público com eles, porque nós achamos, não, nós somos mais inteligentes que esses caras, então nós temos que ir para cima deles. Uhum. Mas também é o quê? É uma esquerda que também é, em certa medida, muito colonizada, né? Não é uma esquerda que tem como uma característica o nacionalismo, né? Que para mim, por exemplo, eu sou muito criticado por isso, para mim ser de esquerda na periferia do capitalismo passa por ser nacionalista. Né? E para mim o socialismo, por exemplo, quando eu falo em socialismo, eu estou falando em quê? Eu estou falando de socialismo como uma realização da nação. Né? E não sou um nacionalista por si, eu não sou brasileiro nacionalista por si, algo por si. Não. Eu sou nacionalista que acha que o socialismo ele é uma formação econômico-social que vai possibilitar a realização plena das potencialidades da minha nação, inclusive as potencialidades do setor privado da economia. Uhum. Então o nacionalismo não é uma coisa específica da direita, da extrema-direita. Não é deles essa. Não, existem dois nacionalismos, né? Ou seja, o Lenin ele captou muito bem essa diferença. O nacionalismo no centro do sistema, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na França, ele é substancialmente racista. Né? Hoje ainda? Até hoje. É racista, ou seja, tem um caráter muito racista, um nacionalismo americano, xenófobo, vamos dizer assim, né? Agora, o nacionalismo brasileiro, o nacionalismo chinês, o nacionalismo vietnamita, o nacionalismo da periferia é diferente, ele é progressista.
Entendeu? Pode ter nacionalistas conservadores, pode ter nacionalistas conservadores. Mas, historicamente, o nacionalismo, na periferia do capitalismo, ele é uma bandeira da esquerda. Tanto é que, por exemplo, todos os movimentos de libertação nacional da África e da América Latina, movimentos de libertação nacional, foram levados a cabo por quê? Por partido de esquerda. Partidos comunistas, no geral. Libertação nacional, tá? As revoluções socialistas como China, Vietnã, Cuba, foram processos de libertação nacional, antes de serem revoluções socialistas. Tá? Então o nacionalismo aqui é progressista. Por quê? Porque, mas o marxismo é uma ideologia, é um corpo teórico internacionalista, vamos dizer assim. Ele é um hegelianismo de esquerda, então ele é algo mais internacional do que nacional. Só que ele foi se tornando nacional. Né? Ou seja, eu, por exemplo, eu sou solidário a várias causas no mundo. A causa palestina, a causa dos países africanos, a causa dos países em que a França tem cometido muitos crimes agora, está vindo à tona agora, que a França está ocupando trabalho infantil em minas de ouro no Níger e em Burkina Faso, a França, né, que é toda cheia de lição de moral. Ou seja, a questão é que o meu internacionalismo, o meu amor aos povos, o meu amor à humanidade, ele só se reflete, de fato, e com toda a sua consequência, se eu sentir um profundo amor pelo meu país, um profundo orgulho de ser brasileiro, um profundo orgulho da minha gente, ou seja, é isso. Essa que é a diferença.